Olá, eu sou o Norton Mello. E eu sou a Giovana Casagrande. Nós gostaríamos de apresentar para vocês o Eco Medical Center, o maior empreendimento de saúde em Curitiba. E Norton, você lembra como que tudo isso começou? Eu fui apresentado para o Dr. João Faria. Ele me passou uma visão do que é o Hospital Hipo, que é o empreendimento que ele vinha trabalhando já há muitos anos. E ele queria alguma coisa que representasse a força, a solidez do grupo, a continuidade desse trabalho. E aí a gente começou a buscar elementos e referências para que a gente pudesse trazer dentro desse formato arquitetônico a materialização de todas essas ideias. Apresentei o projeto e falei, eu quero um projeto inovador, onde nós poderíamos ter uma nova medicina, um mecanismo de gestão, e a parte física ela teria que ser compatível com a alma, com o espírito desse empreendimento. A primeira coisa que realmente me chamou a atenção foi que não tinha nada a ver com o hospital. O prédio, a arquitetura, ela fugia do tradicional hospital, centro médico, tudo branco. E claro que no decorrer do andamento a gente foi se aprofundando no projeto e isso encantou. Isso realmente foi o que me chamou mais atenção no processo como um todo. E quando eu estava no Parque Barigüi com a Sofia, com a minha filha, e eu vejo assim ao longe uma árvore, né? E aquela árvore, ela simbolizava para mim um pouco do que é o Hipo. E como transformar isso nessa nova visão para o Eco Medical Center. E daí até que veio o nome de Eco Medical Center. Aquela árvore, ela tem todo um bioma envolvido, ela tem um ecossistema próprio. É aquele tronco que ramifica pelos galhos, que frutifica, que fortalece todo o seu redor. Um ecossistema na área de saúde deve ser dessa mesma forma. E por isso Eco Medical Center, porque tem esse formato que orbita várias especialidades. E isso interferiu não só no conceito do empreendimento, como também na questão estética, né? Justamente porque a gente queria trazer esse impacto de uma árvore no meio urbano, particularidades da fachada, dos rasgos na lateral, mostrando ali uma vegetação. É essa permeabilidade que nos conduziu durante todo esse processo, né? Nós incorporamos a acessibilidade total. Aquele colaborador que eventualmente seja um cadeirante ou possua algum outro tipo de necessidade, ele também é servido para que possa ser absorvido também dentro dessa comunidade. O progresso hoje de qualquer empresa de serviço, ela está ligada a processo e o pessoal, a gente que trabalha nele. A gente conseguiu, através disso, trazer para dentro da estrutura Eco a parte da eficiência, da eficácia e principalmente a estrutura, oferecer para os usuários, tanto o usuário médico como o usuário de paciente, ter a maior confiança e tranquilidade. Assistência rápida, assistência com telemedicina, o médico ele tem o controller daquilo que ele vai fazer. O Eco não é apenas uma construção, o Eco é um projeto, é um sistema, é um ecossistema completo, horizontal e intercomunicante, onde nós possamos realmente dar à população, primeiro de Curitiba e depois do Paraná inteiro, uma nova medicina, um novo habitat. É importante ressaltar os menores detalhes que foram pensados nesse empreendimento. Quando a pessoa chega no Eco Medical Center, ela já é de cara acolhida por um jardim vertical que abraça essa pessoa. Já começa aí a experiência com a interligação com a natureza. E isso é muito importante porque ao descer ao subsolo, ele vai ter uma ampla área de estacionamento com mais de 300 vagas. Além disso, tem a possibilidade de observar toda essa parte de infraestrutura que alimenta o Eco Medical Center. São situações de elétrica, são situações de hidráulica, são situações de pé direito mais elevado para que uma ambulância possa entrar e remover um paciente. Esse movimento ele é pensado justamente para acolher as pessoas e para distribuir essas pessoas nos mais diversos pavimentos. Falando em primeiro acesso das pessoas ao edifício, a gente não pode deixar de conversar sobre o térreo. É onde a experiência da pessoa dentro do prédio começa. Ali ela vai ter toda a parte de mall, onde ela vai poder contar com cafeterias, lojas de insumos para a saúde, inclusive um espaço cultural, que é onde ela vai poder encontrar obras de arte, exposições, esculturas, e tudo isso com o principal propósito de desvincular a imagem do edifício com um hospital. Então aqui a gente dá todo o suporte, né, que um hospital daria, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa estrutura de hospital, a gente também tem uma estrutura de shopping. Nós temos um banco sendo instalado no pavimento térreo, nós temos também a parte do laboratório, nós temos uma
uma série de outras lojas e outros elementos que se unem nessa convivência harmoniosa e nessa comodidade, não apenas para os usuários pacientes, mas também para os colaboradores que vão fazer uso desse empreendimento como um todo. É tudo muito pensado, né, Norton? Foi tudo muito bem planejado, né? E isso fecha, né, o ecossistema. Agora eu queria falar sobre o segundo pavimento, Norton. É um pavimento bem interessante, são mais de 1.200 metros quadrados ali. Tem a parte da farmácia de manipulação, que foi um projeto interno nosso da BioEng. E esse projeto é interessante porque a gente começou ali com a ideia da farmácia de manipulação e aí conversando com o proprietário da farmácia, ele já começou a ter outras ideias. Então aí ele já pediu no meio do caminho para inserir a questão da vacinação, porque ele viu que existiria uma demanda aqui dentro para isso. E aí a gente foi adaptando o projeto dele para tornar adequada ao empreendimento. Mas nesse pavimento nós ainda temos uma série de clínicas, né, que nós chamamos de policlínicas dentro desse complexo. E as policlínicas também elas estão distribuídas de tal forma, os profissionais de saúde otimizam esse atendimento, compartilhando secretárias, compartilhando limpeza, compartilhando uma série de facilities, reduzindo o seu custo operacional do dia a dia, com muita segurança e com muita tranquilidade. Então, a gente consegue distribuir tudo isso e permear esse pavimento todo com essas atividades, tanto de consultas, quanto de vacinação, quanto de farmácia, e assim a gente finaliza esse segundo pavimento. No terceiro pavimento, nós temos um setor de endoscopia, um setor de reprodução humana e o nosso centro cirúrgico ambulatorial. E são mais de 10 leitos de recuperação pós-sedação. São boxes isolados, dando total privacidade para os pacientes. A nossa ideia é aumentar a produtividade dos médicos que estão ali dentro. Então, por conta disso, a gente oferece 9 unidades, 9 postos para os pacientes conseguirem se recuperar pós-cirurgia. E isso acaba gerando uma rotatividade muito boa para os médicos que estão trabalhando no centro cirúrgico. Associado ao centro cirúrgico, a gente tem o centro de fertilização in vitro. E é importante ressaltar que a segurança foi levada muito a sério. Então nós temos dentro dessa unidade de centro cirúrgico filtros absolutos, que nós chamamos de alta eficiência, com total retenção de particulados. E agora a gente chegou no quarto pavimento do Eco. Esse pavimento nós temos todos os consultórios de ortopedia, são mais de 250 metros quadrados, onde ele vai conseguir fazer exames de ressonância magnética, tomografia, raio-x, mamografia, ultrassonografia, uma variedade de exames muito importantes. Nós conseguimos também nesse projeto separar esses fluxos, né? Nós temos um fluxo específico para exames da mulher e outro fluxo absolutamente independente para os demais exames. Então isso dá mais privacidade, dá mais conforto. A gente tem equipamentos de ressonância, equipamentos de tomografia nesse pavimento. E desde o início do projeto, quando ele ainda estava lá no papel, a gente já pensava nas consequências de trazer um equipamento desse tamanho para o quarto pavimento de um prédio. E isso exigiu toda a questão de reforço de laje, preparação de equipe especializada para subir esse equipamento. E essa máquina, Norton, ela só chegou aqui graças a todo um estudo de uma equipe muito grande, multidisciplinar, que foi capaz de calcular todas as questões estruturais do prédio para suportar o peso dela. É um encadeamento de situações, né? Então nós temos a parte estrutural, a parte de climatização, a parte de fuga do tubo quente, que é uma situação de escape de gases desse equipamento. O equipamento de ressonância ele tem no magneto um raio de 8 metros, ao qual a gente não pode ter massa de aço em movimento. A gente tem que afastar de elevador, tem que afastar de veículos, de estacionamento. Por esse motivo que o quarto pavimento foi o melhor pavimento para ser instalado esse tipo de equipamento. A gente chega no quinto pavimento dedicado à urologia. E nesse pavimento nós implantamos também um equipamento de litotripsia, que é justamente aquelas ondas que vão destruir aquela pedra no rim. Então é muito bacana porque esse pavimento ele foi dedicado, foi pensado justamente para dar abrigo a essa atividade. E já no sexto pavimento, subindo um pouquinho, a gente tem a nova sede da hipooftalmologia. Ela conta com 7 consultórios, uma sala de exames completamente equipada para exames de segmento anterior, segmento posterior, campimetria, salas para provas de lentes, salas de pré-consulta, tudo para auxiliar o médico no fluxo com o paciente ali na operação do dia a dia. E é bacana porque as salas de espera também são diferentes, né? Então, para você fazer a dilatação da pupila, você vai ficar num lugar um pouco mais isolado, com pouca luz.
E todo o fluxo de exames e o fluxo dos médicos, há uma sinergia tão grande e tão bacana dentro desse pavimento da oftalmo. Já no 7º pavimento, ele é vocacionado para as atividades de oncologia, em todo o pavimento, em toda essa extensão. Mas o que a gente tem no 8º pavimento, Giovana? Então, já que você falou do pavimento lá da urologia, o pavimento para o homem, a gente também tem o pavimento da mulher, que é onde a gente tem ali o núcleo da pele, que ele conta ali com 5 consultórios e 6 salas de procedimentos. No outro lado do edifício, a gente tem os consultórios de ginecologia. E reforçando essa nossa ideia da acessibilidade universal por todo o edifício, os consultórios de ginecologia foram todos planejados com banheiro para pessoas com qualquer tipo de deficiência física, não só cadeirantes. Então isso é um fato ainda que acrescenta nessa questão da acessibilidade do edifício e que a gente focou 100% quando estava planejando e conceituando tudo isso que hoje é concretizado. E para coroar esse empreendimento incrível em Curitiba, a gente tem o rooftop do Ecomedical, que fica no 9º pavimento. E ele tem uma das melhores vistas que eu já vi na cidade, não é, Marco? Totalmente integrado com a natureza, nós conseguimos enxergar toda a Serra do Mar, é onde vai acontecer a maior parte da convivência de todo o grupo que vier aqui para trabalhar, para desempenhar suas atividades clínicas, enfim, para acompanhar um paciente ou o próprio paciente. É justamente nessa área em que nós vamos ter confraternizações, a gente vai ter uma série de outras atividades que englobam todo esse universo que é o Ecomedical Center. E conversando com alguns médicos, eu percebi que eu não estava entregando um prédio convencional. Eu estava entregando um prédio que vai trazer o bem para muita gente, né? E é único, né? Hoje é único. É uma obra de arte, é um motivo de muito orgulho, não só para as pessoas que participaram do projeto, mas para toda a minha equipe aqui de Borcati, que durante todo esse tempo aí planejou, estava aqui escondida no back, pensando em como fazer, e todas as pessoas que confiaram, né, no projeto. Então, realmente foi um momento de muita satisfação. É um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande dividir isso com você, Giovana, e com todos que, porventura, sejam atendidos pelo Ecomedical. Obrigada, equipe BioEng, e obrigada, equipe Ecomedical Center. Até o próximo projeto.